Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade que mais uma vez Deus tem nos concedido de estarmos juntos na sua casa, na sua presença, para adorar o seu nome, celebrar por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, e há sempre um motivo para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E eu quero convidar você, nesse momento, para uma meditação. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Abra lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu vou aguardar você encontrar a referência. Atos, quinto livro do Novo Testamento, depois do Evangelho de João. Todos encontraram? Atos, capítulo 11, versículo 24. Atos 11, 24. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Já acharam? Diz assim a palavra de Deus: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Graças a Deus. A Bíblia Sagrada, ela está nos falando aqui de uma pessoa, de um cristão como nós, que viveu ali no primeiro século da era cristã, no início da formação da igreja. A igreja estava nascendo, e no meio daquele povo, no meio daquela igreja, existia um crente, que a Bíblia dá testemunho dele aqui no capítulo 11, versículo 24, dizendo que ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. O que o texto está querendo dizer aqui é que por causa dessas qualidades, dessas características que eram evidentes na vida deste servo de Deus, que o nome dele era Barnabé, o crente Barnabé. Por causa dessas qualidades no seu caráter, muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu a Jesus, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, por causa da influência de Barnabé. Mas aonde estava o poder da sua influência? Estava no fato de que ele era um homem de bem, ele era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem também de fé. Glória a Deus. Queridos, estas são características ou qualidades da vida espiritual de uma pessoa que sempre vai marcar a sociedade, a sua geração, vai marcar por onde ele passar, por onde ele for, ele sempre vai ser uma influência. O crente que tem essas características aqui, que tinha Barnabé, ele sempre vai fazer diferença, ele sempre vai ser uma referência, e ele vai ser um instrumento de Deus para a salvação de vidas. O que eu acho interessante quando a Bíblia fala desse homem, porque lá em Atos, a gente vai ouvir falar dele lá em Atos, e algumas vezes a Bíblia ela faz menção de Barnabé, mas em nenhum momento em que a Bíblia faz menção sobre Barnabé, ela vem dar ênfase elevada à sua posição eclesiástica, ou seja, a sua posição como um apóstolo, ou com
uma pessoa que tenha alcançado algum título eclesiástico, mas sempre que a Bíblia fala dele, em todos os momentos que a Bíblia cita ele, né, o que está em evidência, o que está muito claro, enfático na sua vida, são sempre as suas qualidades, as suas virtudes, a sua experiência com Deus, a sua essência cristã. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas buscam um lugar ao sol, elas buscam os holofotes, elas buscam ser o centro das atenções, e muitas das vezes através de algum título. Tem pessoas que fazem de tudo para ter um título, porque parece que para as pessoas a única forma delas serem vistas, serem reconhecidas, é quando elas conseguem alcançar um título que possa dar-lhes notoriedade. Eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns amigos, e não é aqui menosprezando ninguém, mas eu vejo assim como muitas pessoas se empolgam com uma carteira de pastor, como muitas pessoas se empolgam com uma carteira, um pedaço de papel, né, que é uma identidade, uma credencial que diz ali que aquela pessoa é um pastor, é um missionário, um evangelista. As pessoas têm prazer de mostrar e dizer: olha, agora eu sou pastor, agora eu sou mesmo. Uma vez alguém disse a mim: não, agora eu tenho a minha carteira agora. Eu fui apresentado. Isso me faz lembrar de outro personagem da Bíblia, que foi Samuel, que antes de Samuel ser apresentado, ele assumiu um ofício como sacerdote. O que se manifestou na vida de Samuel foi o seu caráter, a sua intimidade com Deus, a sua capacidade de relacionamento com Deus, algo que no seu tempo já não se via mais. A Bíblia diz que no tempo de Samuel Deus já quase não falava mais, não havia se ouvido mais a voz de Deus, e de repente Samuel está lá dormindo. Ele era uma criança, foi entregue para o sacerdote para viver lá no templo, morar no templo, servir o sacerdote. A mãe dele deu ele para o Senhor, porque ela não podia ter filho. Quando ela conseguiu ter um filho, ela ofereceu ele para o serviço do Senhor, como gratidão a Deus pelo que Deus fez. E aí Deus começou a falar com Samuel, ele não tinha intimidade com Deus ainda, e Deus começou a falar com ele, chamar pelo seu nome, e ele, não sabendo do que se tratava e quem realmente estava falando com ele, ele pediu então para a orientação para o sacerdote principal. E o sacerdote disse assim: olha, quando tu ouvires de novo essa voz chamando pelo teu nome, tu diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Deus começou a falar com Samuel. Olha, Samuel, quem era Samuel? Um jovem aprendiz, um jovem que não tinha pedigree, não tinha título, ele era um auxiliar, que estava ali apenas para ajudar, mas Deus começou a dar notoriedade para ele, porque havia no coração de Samuel, com certeza, um amor, uma sinceridade, uma devoção, que Deus não estava mais vendo nem sequer na vida daqueles que haviam recebido títulos para exercer a função sacerdotal. E eu vejo aqui em Barnabé esse crente que não estava preocupado em ser pastor, em ser apóstolo, em receber algum título. Ele só tinha uma preocupação na vida dele, em servir ao Senhor, em ser um crente de verdade. E a Bíblia, quando fala dele, diz que ele era um homem de bem. Que mais que nós lemos? Um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. A primeira vez que a Bíblia fala dele não é nesse versículo, não é nesse capítulo, é lá no capítulo 4. E a primeira vez que a Bíblia faz menção desse homem, lá no capítulo 4, no versículo 36 e 37, quando a Bíblia diz que ele vendeu uma herança e depositou o dinheiro da herança aos pés dos apóstolos. Olha só. Olha a razão da Bíblia depois, lá no capítulo 11, dizer que ele era um homem de bem, porque lá no capítulo 5, lá no capítulo 4, versículo 36 e 37, ele já havia dado grandes demonstrações no início da sua fé, que ele era um homem de bem.
Ele vendeu uma herança. Quem sabe os seus pais deixaram para ele. Sabe o que foi que ele pensou? A primeira coisa que ele pensou: vou depositar o dinheiro dessa herança aos pés dos apóstolos, para que os nossos irmãos mais pobres, eles possam ser servidos melhor, possam ser assistenciados, as necessidades dos nossos irmãos mais pobres sejam supridas, porque no início do cristianismo, grandes multidões começaram a aderir à fé em Jesus. A primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Já pensou? Primeira pregação que Pedro fez depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, Pedro foi pregar a mensagem de Deus, o Evangelho. Ele ganhou logo 3.000 almas. Já pensou aqui agora na igreja? A gente está com um número reduzido na igreja, não temos muitas pessoas, mas de repente a gente faz um culto aqui e toda a população do Bela Vista vai para o culto ouvir a palavra e todo mundo aceita Jesus, hein? Você já pensou como é que ia ser uma bênção? Mas também o pastor Gerson ia ter que, ia ser difícil, não é? Ter que dar jeito para botar esse pessoal em algum lugar para a gente fazer culto, ainda mais no inverno, né, irmão? E as necessidades e as dificuldades que iriam surgir no meio dessas pessoas, pessoas que precisariam de apoio em suas vidas, né? Apoio moral, espiritual, pessoas com dificuldades financeiras. Então essa foi a história da igreja no início. A igreja estava crescendo e junto com esse crescimento numérico vinham também as dificuldades, as situações a serem resolvidas, e muitas pessoas da classe pobre, irmãos que passavam necessidades, haviam aderido à fé em Jesus Cristo. E Barnabé, um homem espiritual, um crente exemplar, um homem cheio do Espírito Santo, ele não estava indiferente a isso. Um homem que se envolveu, porque há uma diferença, irmãos, entre você ajudar e se envolver. Ajudar é quando o pastor diz assim na igreja: olha, nós precisamos fazer aqui, vamos fazer um almoço para servir aos irmãos, né? Vamos ter aqui uma reunião, e depois dessa reunião, né, nós vamos fazer um almoço, nós gostaríamos que os irmãos nos ajudassem, né? Então, algumas pessoas vão dar o arroz, outras dão o feijão, e outras dão outros itens, mas algumas pessoas, elas não querem se envolver muito com as coisas. Existem pessoas que, se elas puderem ajudar, mas se envolver menos possível, para elas é melhor. Às vezes nós, como cristãos, nós só queremos fazer o trivial, e às vezes até para se sentir bem com Deus, consigo mesmo e com a igreja, porque fizemos pelo menos alguma coisa. Mas Barnabé não era esse crente que queria apenas fazer alguma coisa para dizer que fez. Ele não queria só fazer o trivial, ele não queria apenas ajudar, ele queria se envolver. Porque uma coisa é você dar 1 quilo de arroz, outra coisa é você dar 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, e outra coisa é você dizer: olha, eu também quero ajudar a fazer, eu quero organizar esse negócio, eu quero estar lá, eu quero arrumar a mesa, eu quero varrer a igreja, eu quero ficar lá na porta para receber as pessoas, eu quero ajudar a fazer a comida. Estão precisando lá de pessoas para ajudar a fazer a comida. Barnabé era essa pessoa extremamente sensível à necessidade da obra de Deus. Ele tinha um coração sensível ao reino de Deus, ele queria fazer o máximo que ele pudesse para que o reino de Deus fosse glorificado, o reino de Deus fosse implantado na vida das pessoas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele queria ver a obra de Deus crescer. É por isso que a Bíblia diz que ele era um homem de bem. Ser uma pessoa de bem não é só ser uma pessoa que não faz o mal. Tem pessoas que dizem: eu sou uma pessoa de bem, eu não faço mal para ninguém. Sim, você pode ser uma pessoa de bem ou do bem por não fazer mal a ninguém, mas nós temos que ser agentes do bem. Nós temos que ir além do não fazer o mal. Nós temos que ter ações
que venham ser abençoadoras. Deus nos chamou para ser bênção, irmão. Quando Deus chamou Abraão, não era só para ele tomar posse de uma terra. Deus disse: eu te farei bênção para as nações. Tu vai ser um instrumento que vai abençoar nações. Tu vai abençoar nações. Tu não vai ser alguém só que eu vou chamar para te receber uma bênção, uma terra onde tu vai crescer. Não, existe uma razão para isso, Abraão. Existe uma razão porque eu te tirei da casa do teu pai, eu te tirei dessa estabilidade que tu já vives e vou te levar para outro lugar. Disse que vou te dar uma terra próspera e tu vai ser grande, mas existe uma razão maior para isso. E isso exige de ti um envolvimento maior, uma entrega maior, um discernimento maior, para que tu venhas realmente se cumprir em ti toda a minha vontade. Aí eu entendo por que Abraão atravessou tantas dificuldades na vida dele, mas ele nunca voltou para o lugar de onde ele saiu. Ele sempre ficou, mesmo quando lá o seu sobrinho Ló, ele não pôde mais ficar com ele, porque estava havendo um desentendimento entre Ló e Abraão, e agora eles não podiam mais viver juntos. E aí Abraão, ele disse: escolhe para onde tu vai, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu escolheres a esquerda eu vou para a direita, mas escolhe para onde tu queres ir. Ló olhou, escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, nas proximidades de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu aquilo que aos olhos dele era o melhor, e Abraão ficou lá nas terras pedregosas, nos lugares mais áridos, mas ele ficou lá na terra da promessa. Ele ficou lá naquele lugar que um dia iria ser seu. Ele não foi para perto de Sodoma, uma cidade corrompida pelo pecado, envolvida com a idolatria, com as concupiscências da carne, a soberba da vida, o imoral. Ele não foi para lá e disse: é melhor eu ficar aqui, nesse lugar que aparentemente é difícil, mas eu vou ficar aqui onde Deus me colocou, porque eu tenho um grande bem a fazer à humanidade. Deus tem um plano na minha vida, e eu vou ficar aqui, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Você já parou para pensar no que é que Deus quer que você faça? Como cristão, você está vindo a essa igreja, você caminha para cá todo domingo, mas qual é o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus é que você fique durante décadas da sua vida indo e vindo para a igreja. Indo para a igreja e voltando para casa. Indo para a igreja e voltando para casa. Já pensou nisso, que a sua vida pode se resumir a isso? Você já pensou que você pode envelhecer fazendo isso a vida toda e nada mais do que isso? Barnabé, ele entendeu que ele precisava fazer o bem. E ele queria ir além, ele queria sempre fazer algo que pudesse fazer bem para alguém. Ele queria ser um instrumento, um facilitador no reino de Deus. Ele queria facilitar as coisas para as pessoas. E nós precisamos aprender isso, porque essa é uma das qualidades do caráter cristão que precisa estar evidente na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus era um homem do bem também. Por que Jesus curava as pessoas? Por que Jesus expulsava o demônio das vidas das pessoas? Por que Jesus chegou até a ressuscitar mortos? Por que Jesus curou os cegos, os surdos, os mudos? Será que Jesus queria só chamar atenção? Será que Jesus só curou essas pessoas porque ele só tinha a intenção de salvá-los? Não, Jesus não queria só salvar, Jesus também queria fazer o bem, porque muitas dessas pessoas, centenas dessas pessoas que receberam o bem dele, nem creram nele, nem receberam a salvação dele. Muitos receberam a bênção e foram embora, esqueceram de Jesus, nunca mais voltaram para segui-lo. Mas Jesus nunca jogou isso em rosto, Jesus nunca se arrependeu de ter feito bem, porque ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A Bíblia diz que pregando o evangelho, ensinando as coisas a respeito do reino de Deus, mas também curando os enfermos, expulsando os demônios, porque Jesus queria livrar as pessoas dos seus sofrimentos. Ele queria fazer o bem às pessoas. Às vezes nós, no nosso intuito de fazer o bem, nós somos... eu sei que não é errado você fazer qualquer coisa na igreja com a intenção de que as pessoas ouçam a palavra de Deus. A gente tem que ser estratégico para levar a palavra, porque muitas pessoas às vezes não querem vir à igreja só para ouvir a palavra. Às vezes é preciso que você faça algo, alguma coisa, para que as pessoas elas se interessem em ir,
para que você então chegue com a palavra de Deus, principalmente nos nossos dias tão materialistas, esses tempos que nós estamos vivendo, tanto materialismo, em que as pessoas estão tão apegadas ao material que quando você fala no espiritual elas fogem. Mas nós temos que entender, irmãos, que as nossas ações, até mesmo o nosso desejo em pregar a palavra de Deus, nós não podemos esquecer de que tudo que nós fizermos para as pessoas, nós temos também que ter o interesse de fazer o bem às pessoas. Você quer ver quando nós ficamos decepcionados? É quando nós fazemos alguma coisa grandiosa e aí ninguém aceita Jesus. A gente pensa assim, poxa, fiz tudo isso, um investimento, ninguém aceitou Jesus. Ninguém aceitou Jesus, mas você fez o bem, irmão. Ninguém aceitou Jesus, mas você mostrou o amor de Deus que está no teu coração. Você ajudou aquela pessoa, e aquilo que você fez trouxe bem àquela pessoa, mesmo que ela não aceite a Jesus, talvez um dia lá ela vá se lembrar, o bem que você fez vai servir de testemunho para essa pessoa um dia, de que um dia alguém manifestou o amor de Deus, ainda que ela não tenha aceitado, mas alguém um dia mostrou o amor de Deus para essa pessoa, através do bem que foi feito. Paulo lhe fala em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, diz assim: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exorto-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Aleluia. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele exalta os irmãos, elogia os irmãos pela bondade, pelo amor com que eles tinham para com o seu próximo, e dizendo: olha, a bondade de vocês é notória, é vista por todos, né? Mas eu exorto vocês a que vocês aumenteis mais o amor de vocês, vocês façam mais bem, façam mais do que vocês têm feito. Então Paulo estava mostrando para os irmãos em Tessalônica que fazer o bem, irmãos, é algo que nós devemos buscar a cada dia na nossa vida. Se tem uma coisa que me entristece muito, e eu quero que Deus não permita que isso aconteça no meu ministério, se um dia Deus permitir, que nós sejamos uma igreja grande, forte, e com condições financeiras boas, venhamos ser fortes nas finanças. Eu quero que Deus não deixe acontecer comigo o que eu tenho visto tem acontecido em muitos lugares, onde grandes ministérios, que têm um grande poder financeiro, uma capacidade de fazer o bem muito grande, não faz. Às vezes a igreja pensa que fazer o bem é só abrir mais igrejas, abrir igreja, templos, construir templos. Pregar o evangelho é fazer o bem, você já está fazendo o bem. Então esse é o maior bem que uma pessoa pode receber, a salvação. Mas existem pessoas na igreja que chegam na igreja, talvez aqui não, mas eu sei que existe por aí, em algum lugar, irmãos que estão atravessando problemas difíceis, situações difíceis na vida. Eu não estou falando de gente preguiçosa, de gente que não quer nada com o trabalho, de gente que não se esforça para dar uma condição boa para a sua família. Eu estou falando de gente que coopera, de gente que se congrega, de gente que tem fé em Deus, de gente que contribui com a obra de Deus, que dá dízimo e oferta na igreja, mas que muitas das vezes está passando necessidade na igreja e não se faz nada por essas pessoas. Pessoas que vêm para a igreja com fome e voltam para casa com fome e ninguém olha isso. E às vezes a igreja se sente tão bem, né, as lideranças, porque acham que estão fazendo bem, porque estão construindo igreja, e tem gente dentro da igreja passando necessidade. A Bíblia diz que no primeiro século os apóstolos, eles foram sensíveis a essa realidade. Quando eles viram os irmãos pobres chegando na igreja, eles não ficaram só dizendo: olha, irmão, levanta a mão para o céu da glória, aleluia, que quando você chegar na sua casa vai ter comida. Não, os apóstolos reuniram os irmãos e disseram assim: vamos formar aqui um ministério diaconal na igreja, né? Vamos formar aqui diáconos que venham cuidar dos pobres, porque nós não temos mais tempo para isso. Vamos ficar cuidando da oração e do ensino, porque é muita gente. Vamos formar uma equipe para cuidar dos irmãos necessitados. Eles vão ver as necessidades e nós vamos arrecadar os recursos e vamos direcionar para sanar essas necessidades, para ajudar esses irmãos,
Para que serve diácono na igreja? O diácono não serve só para abrir igreja. Diácono cuida da portaria. Diácono auxilia o pastor na ceia. Diácono cuida dessas coisas, né, que o pastor ele não pode cuidar mais porque ele tem outras tarefas, e o diácono ele fica fazendo isso, e às vezes a gente pensa que nós já estamos fazendo tudo, mas na verdade, irmãos, o evangelho ele se traduz em bem, que nós fazemos para as pessoas. O evangelho é a manifestação do amor de Deus. Deus ele manifestou o seu amor dando Jesus, e quando Jesus chegou aqui, ele mostrou na sua vida, nas suas ações, quem era o Pai. O que foi que Jesus fez com aquela multidão que ficou o dia todo sentada, olhando para ele, assistindo a sua preleção? Jesus viu que eles estavam com fome. Os discípulos disseram: olha, está na hora de despedir a multidão, porque já está tarde, tem criança chorando, as pessoas estão eufóricas, as pessoas estão com fome. Jesus disse: olha, nós vamos agora servir comida para eles. Mas como, Senhor? Ainda que nós fôssemos aqui nas cercanias, nós não conseguiremos arranjar comida para tanta gente. Jesus orou ao Pai, ele buscou a presença do Pai, e orou, e a Bíblia diz que ele multiplicou pães e peixes e serviu. Ele sanou a necessidade física das pessoas, porque Jesus tinha interesse em ajudar as pessoas em todos os aspectos de sua vida. Às vezes é mais conveniente para a igreja levar a palavra, construir igrejas, porque isso vai aumentar o número de adeptos na igreja, para que a igreja arrecade mais e construa mais templo. E o serviço social? Então que nós possamos pensar nisso. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6:10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo, escrevendo a Gálatas, diz que nós devemos, enquanto temos tempo, fazer bem a todos, e principalmente aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que aderiram à fé em Jesus, que aceitaram Jesus, estão caminhando lado a lado conosco. Glória a Deus. Outra característica de Barnabé é que ele era cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, um homem que fazia valer o seu nome. Sabe o que significa Barnabé? Barnabé significa filho da consolação, também se traduz por filho do Consolador. Barnabé, ele trazia no seu próprio nome aquilo que ele era filho do Espírito Santo, ou seja, ele era realmente, na sua vida, na sua forma de ser, né, um homem cheio do Espírito Santo. E aí está a grande diferença na vida de Barnabé para a vida de muitas pessoas que também fazem o bem lá fora. Tem muita gente fazendo o bem lá fora, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você grave isso. Nós temos muitas pessoas fazendo o bem lá fora. Nós temos instituições, todos os anos na televisão tem campanha, né? Criança Esperança, tem uma outra campanha lá da Rede Record. Nós temos outras instituições que são conhecidas nacionalmente, fora do país, a Unicef, e todas essas instituições, elas ajudam a população, instituições de caridade. Mas eu quero dizer uma coisa, que somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode fazer um maior bem a outra pessoa. Fazer o bem qualquer um pode fazer, mas só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode causar maior bem ao seu próximo. Barnabé, ele era essa pessoa cheia do Espírito Santo, que fazia o bem, e a Bíblia diz que muitas pessoas, por causa dele, se uniam a Jesus. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, através de atos de bondade, através do seu amor manifesto, o amor de Deus manifesto na sua vida, pode unir as pessoas a Jesus. Porque muitas pessoas estão fazendo bem, mas só dando comida, como o irmão Nilson falou, só dando pão que alimenta o corpo, né? E a maior necessidade da vida humana não é a necessidade física, é a necessidade espiritual. E é muito maravilhoso
quando nós conseguimos unir essas duas coisas, quando nós conseguimos ter a capacidade de fazer o bem, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, e através do amor de Deus que flui em nós, nós conseguimos levar pessoas a se unirem a Jesus Cristo. Nós temos que ter essas duas coisas. Nós não temos que pensar em ajudar as pessoas só para elas aceitarem Jesus, só com o interesse de fazer proselitismo religioso. O nosso interesse, irmãos, é realmente em manifestar o amor de Deus pelas pessoas de forma completa. Nós pregamos o Evangelho para todo homem e para o homem todo. O Evangelho que nós pregamos é para todo homem e para o homem todo, é para toda criatura e para todo ser, para o corpo, para a alma e para o espírito. A palavra que eu prego, ela alimenta o espírito, ela fortalece a alma e ela também abençoa o corpo. Ela ajuda as pessoas. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho integral, é para todo homem e para o homem todo. Eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo que não gosta de ganhar alma. Todo crente cheio do Espírito Santo é o ganhador de alma. Aí está uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é só quando ele fala em línguas estranhas. Não, irmão, tem muito crente falando em língua que não é cheio do Espírito Santo. Porque falar em línguas é um dom que nos leva a ter uma comunhão com Deus especial, através de uma linguagem espiritual, onde o teu espírito, ele entra em contato com Deus, numa linguagem espiritual, e você tem uma renovação, pessoal, mas isso é para ti. Isso é algo que vai afetar só a tua vida, é uma coisa individual, é uma coisa que tu tem que buscar para te ter uma afinidade íntima com Deus. Isso é para cada um de nós, individual. Eu não posso falar língua pelo meu irmão. Cada um deve buscar esse dom para que possa ter esse envolvimento com o espiritual maior intimidade com o céu, maior intimidade com a presença de Deus, maior intimidade com o Espírito Santo. Mas se eu quero abençoar o meu irmão, se eu quero ser bênção para o próximo, se eu quero ser um favor de Deus para o mundo, então eu não tenho só que falar em língua, não. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo em toda a minha vida, nas minhas ações, na minha obediência ao ID de Jesus Cristo, na minha capacidade de fazer o bem, porque isso é ser um crente cheio do Espírito Santo. Tem gente que acha que é cheio do Espírito Santo só porque fala em língua, fala bonito, tem uma boa oratória, irmão. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Qualquer um pode falar bonito. Ser cheio do Espírito Santo é ser desprendido, é ser desligado das coisas materiais e realmente ser focado nas necessidades do reino de Deus, é enxergar com os olhos de Deus, é permitir que o coração de Deus bata em sincronia com o nosso, é ter os mesmos sentimentos de Deus em relação ao próximo. E Barnabé, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, é porque, primeiro, ele era um homem de bem. Porque um dos frutos do Espírito Santo é esse. Qual é o fruto do Espírito Santo? A Bíblia diz que amor, bondade, domínio próprio, mansidão, mas diz lá que é bondade. É fruto do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem amor, bondade, ele quer fazer o bem, ele não fica indiferente, ele não passa pelo seu próximo e como se nada tivesse acontecido, ele se envolve com as necessidades dos outros. Jesus deu um exemplo disso, e quando Jesus deu um exemplo sobre isso, ele falou uma parábola que ele denominou de o bom samaritano. E interessante que Jesus usou para falar de bondade, usando a figura de um samaritano. Sabe quem era o samaritano? Um povo que os judeus não queriam contato. Os judeus, eles eram assim, divergentes com os samaritanos. Mas um dia Jesus deu um exemplo e usou um samaritano como exemplo de bondade. Ele disse: olha, um samaritano, um homem vinha descendo o caminho para Jerusalém, foi assaltado, foi espancado, roubaram ele, deixaram ele quase morto. Aí veio um sacerdote, aí Jesus usa a figura de um judeu, veio um sacerdote, representante da religião, passou, olhou para aquele homem e fez vista grossa, não fez nada. Logo atrás veio um levita, e da mesma forma, olhou e não se compadeceu, não fez nada. Mas logo depois que passou o levita, veio um samaritano, e olhando, aproximou-se e tirou,
da sua bolsa o óleo e aplicou nas feridas daquela pessoa. E depois colocou sobre a sua cavalgadura e levou para um hotel, uma estalagem, e disse: olha, cuida dele, aqui está o dinheiro, estou pagando a hospedagem, se faltar mais alguma coisa, quando eu voltar e passar por aqui, eu pagarei todas as despesas. Jesus disse: quem foi que fez? Quem é o próximo daquele homem? Jesus, ele confrontou, ele estava falando com os judeus, e usou um samaritano que era detestado pelos judeus, para mostrar que muitas das vezes os maiores exemplos dados de bondade não estão dentro da igreja, não são dados por aqueles que carregam a Bíblia debaixo do braço. Às vezes o maior exemplo de bondade e misericórdia é dado por gente que é discriminada, por gente que está à margem da sociedade, por gente que a gente aponta o dedo e diz que não presta. Essas pessoas que muitas das vezes a gente considera indignas, são essas que dão para nós maior exemplo de bondade e de misericórdia. Jesus falou isso para confrontar, porque Jesus, irmãos, ele quer confrontar o nosso cristianismo hoje, ele quer nos trazer realmente a uma interrogação. Hoje o Senhor está trazendo uma interrogação para a nossa vida. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Sem misericórdia, sem amor, sem reciprocidade, sem companheirismo. Nós temos que pensar nisso. Às vezes a gente pede alguma coisa para a igreja sobre alguma situação e às vezes a gente não faz muito caso, a gente não liga. Nós temos que pensar nisso, irmão. Porque isso é ser um crente cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só o fato de você sair daqui no seu carro e lá para a BR, você passa por alguém, não vai ninguém dentro do seu carro, e você não tem a coragem de parar para dar uma carona para alguém, isso é falta de amor e de bondade no coração. Dificilmente eu faço isso, só faço isso quando não dá mesmo, por algum motivo. Mas na maioria das vezes, 99,9%, se eu passar por aí, eu ver alguém, eu dou carona, porque se eu não fizer isso, o Espírito Santo fala no meu coração. Há uma cobrança dentro de mim, porque isso é da nossa essência. Nós temos Jesus, nós queremos pregar para todo mundo, mas na hora de fazer o bem, de sujar o tapete do carro, tem gente que não dá carona para não sujar o tapete do carro. O que vale mais para essa pessoa? É um tapete do carro ou uma vida que precisa de um auxílio, que precisa ser naquele momento auxiliada. Uma vez eu dei uma carona para uma pessoa, cheguei uma mãe com vários filhos, e eu ia aqui, rapaz, no tempo do inverno, na Rua da Fazenda. Quando entrou no carro, rapaz, a sandália estava dessa altura, assim, 2 dedos de lama, da pissarra. Meu Jesus, eu disse: ô Senhor. Mas eu disse: eu não poderia passar e não dar carona. Como é que eu ia ficar depois de chegar com essa pessoa? Olha, eu queria lhe convidar hoje para você assistir um culto lá na nossa igreja. Rapaz, tu quer assistir? Que eu vou assistir um culto na tua igreja, tu não dá nenhuma carona? Só quer que eu vá para a tua igreja? Irmãos, pregar o evangelho é o maior bem que nós fazemos, mas nós temos que, acima de tudo, fazer o bem para as pessoas, sem interesse de que essas pessoas aceitem Jesus. Aceitar Jesus é uma decisão pessoal, é uma escolha, mas fazer o bem não é escolha, fazer o bem é uma obrigação nossa. Fazer o bem é a essência da vida cristã. Fazer o bem é o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, porque você é filho de Deus, porque você é cristão. Amém? Barnabé era cheio do Espírito Santo. Eu não estou nem falando para você aqui que Barnabé fazia algum milagre. Eu não estou nem falando para você aqui que Barnabé ele falava em línguas. Eu não estou falando aqui dessas coisas, porque quando a gente fala em ser cheio do Espírito Santo, a gente pensa logo nessas coisas, no irmão que fala em língua, no irmão que tem dom de profecia, no irmão que sabe pregar bem. Aí esse irmão é cheio do Espírito Santo, irmão. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem bondade no seu coração, manifesta o amor de Deus. Se ele fala em línguas estranhas, irmão, isso é mais um item no relacionamento dele com Deus, é algo a mais que ele tem, mas ele também tem bondade no seu coração, tem amor de Deus no seu coração. Em último lugar,
ele era cheio de fé. Aí interessante que quando eu estava lendo isso aqui, Barnabé é um homem cheio de fé. A Bíblia diz que ele, homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, né? E por causa disso muitos se agregavam a Jesus. Aí eu fiquei pensando, mas onde é que está a fé de Barnabé? Eu comecei a ler todos os versículos que falavam de Barnabé. Eu não vi Barnabé em nenhum momento orando e curando um leproso, expulsando um demônio, ainda que ele tenha feito isso com certeza, mas eu não vi na Bíblia nenhum morto ele ressuscitando. Eu não vi nenhuma oração dele pedindo um socorro a Deus num momento muito difícil, Deus respondendo. Não tem. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de fé. Eu fico perguntando, aonde é que estava a fé? Onde é que está a fé desse homem? Quais são os atos de fé desse homem? Porque quando a gente pensa em fé, a gente pensa logo nisso. Hoje, quando se prega sobre fé nas igrejas, é fé para alcançar milagre, é fé para alcançar casa própria, é fé para conseguir um bom emprego, é fé para ser curado de uma enfermidade. Você reparou isso? Quando se fala em fé na Bíblia, é sempre fé para receber, nunca é fé para dar, nunca é fé para abençoar, nunca é fé para ser ministro de Deus, nunca é fé para viver vida santa, nunca é fé para ser um leitor da Bíblia, nunca é fé para ter intimidade com Deus, nunca é fé para ser um missionário, para levar a palavra de Deus ao mundo. E quando eu olho para Barnabé, a única coisa que eu vejo na sua fé é uma fé aplicada na vida dele, é uma fé focada na sua vida espiritual, é uma fé que ele usava para ser bênção. Ele queria ser um homem de fé, mas para ser um crente cheio do Espírito Santo. Era essa fé que ele tinha, de que ele podia ser tudo aquilo que ele era, um homem de bem, cheio do Espírito Santo, um homem cheio de desejo de ganhar alma, de fazer a obra de Deus. Aí estava a sua fé. Quando eu converso com alguns crentes por aí, irmãos, eu vejo a falta de maturidade, de intimidade com o Espírito Santo, dessa vida pujante. Irmão, Deus tem uma bênção para ti, olha, Deus tem um negócio contigo, e Deus tem isso, Deus vai te dar aquilo. É uma fé que só exalta o ego, é uma fé que só exalta o homem. Mas Barnabé era um homem cheio de fé para ser um instrumento de Deus. Ele acreditava que podia ser uma influência na sociedade. Ele acreditava que podia manifestar o poder, o amor de Deus através da sua vida. Ele acreditava, eu posso levar muitas pessoas a Jesus. Era dessa forma que ele exercia a sua fé. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa da sua fé, daquilo que ele acreditava ser, daquilo que ele tinha na sua vida, ele foi um grande homem de Deus, um influenciador na sua geração. Quantos Barnabés nós temos aqui nesta noite? Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Irmãos, você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Seja essa pessoa. Seja essa pessoa, não abandone a sua fé. Não viva na fantasia de um cristianismo barato, um cristianismo apenas que empolga, que não transforma. Não se empolgue com as coisas. Vamos viver a essência da vida cristã. Vamos influenciar de forma positiva. Eu queria que você orasse agora, fechasse seus olhos, refletisse um pouco sobre a sua vida. Vamos nos doar mais, vamos ser pessoas do bem e de bem também. Não vamos só não fazer o mal, mas vamos praticar o bem. Vamos ser agentes, vamos procurar ser caçadores das necessidades dos outros. Vamos procurar saber onde tem uma necessidade, eu quero sanar. Onde tem um problema, eu quero resolver, eu quero ajudar. Eu quero auxiliar, eu quero cooperar. Eu quero contribuir, eu quero me envolver. Eu quero ser parte desse processo. Eu quero cooperar com o reino de Deus. Às vezes, irmãos, o fato de você vir para a igreja
Isso já mostra um bem que você está fazendo para a obra de Deus, porque quando a gente não vem, a gente já está causando a gente já não está fazendo um bem, porque a sua presença, ela já fortalece o irmão. Quando a gente vem à igreja e encontra poucas pessoas na igreja, algumas pessoas, principalmente quem está começando a fé, vê tão pouca gente na igreja que se desanima. E às vezes a gente nem pensa, quem fica em casa assistindo televisão, quem fica em casa na hora do culto, perdendo tempo com outras coisas, 1h30 de culto, e não vem à igreja por uma justificativa qualquer, não sabe que está perdendo a oportunidade de fazer um bem para alguém, que é fortalecer o seu irmão, porque quando a gente se une, se junta na presença de Deus, a gente é fortalecido, é reanimado, é revigorado, a gente está dando força para o irmão. É você sair da igreja e pensar no irmão que está bem no caminho da sua casa para a igreja e convidar para ir para a igreja. É lembrar de alguém, é ir buscar alguém na sua casa, é se interessar, é saber de alguma dificuldade, compartilhar com os irmãos para que possamos pensar no que podemos fazer para ajudar. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, quero te louvar, quero te agradecer pela tua palavra. É viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra se cumpra na nossa vida. Não queremos ser apenas pessoas que frequentam, Senhor, uma igreja. Nós queremos ser a igreja do Cordeiro na terra. Queremos ser corpo de Cristo. Queremos que se manifeste em nós todas as características que estavam na vida de Jesus, se manifestaram nele. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Queremos, Senhor, ter o espírito de compaixão que Jesus tinha, quando a tua palavra diz que ele moveu-se de íntima compaixão pelas pessoas. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde o materialismo tem, Senhor, tomado conta desta sociedade. Esta é uma sociedade que corre atrás de coisas materiais. Esta é uma sociedade onde o ter vale mais do que o ser, de que o próximo, Senhor, está atrás dos nossos desejos materiais. Senhor, e muitas das vezes esquecemos de fazer o bem até para a nossa própria família, para aqueles que são de casa, porque estamos, Senhor, primeiro querendo atender as nossas próprias necessidades pessoais e esquecemos das pessoas que estão bem perto de nós. Deus, te peço que tu venhas tocar na nossa vida, tu venhas tocar na nossa essência, tu venhas nos transformar, tu venhas nos mudar, tu venhas nos, Senhor, moldar conforme a tua imagem, tua semelhança, que tu venhas nos fazer verdadeiros homens e mulheres de Deus, pessoas cheias do teu Espírito Santo, pessoas que tenham fé, mas uma fé que se traduz, Senhor amado, num caráter, Senhor amado, semelhante ao teu, numa fé e numa capacidade, Senhor amado, de ajudar o próximo. Não queremos apenas, Senhor, ter palavras na nossa boca, porque palavras, elas se perdem, elas se vão, Senhor, são levadas pelo vento, mas nós queremos marcar a nossa geração, nós queremos, meu Deus, deixar um legado para esta sociedade. Nós queremos que esta sociedade, meu Deus, as pessoas que passam pela nossa vida se lembrem de nós, Senhor, pelo fato de termos realmente demonstrado a elas, Senhor amado, o que é ser um cristão. É isso que nós queremos. Nos ajuda, Senhor, transforma o nosso cristianismo num cristianismo bíblico, nos leva, Senhor amado, além, Senhor amado, dos nossos próprios conceitos e valores. Nós queremos alcançar, Senhor amado, os teus princípios e valores.
Pai, em nome de Jesus eu te peço isso. Em nome de Jesus, nos enche do teu Espírito Santo. Cada um de nós, faz-nos pessoas cheias do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.